Mãe. Ele. Dona Terezinha. Boa noite, Dona Terezinha. Valdiceia Pérez. Valdiceia Pérez. Um abraço. O Adilson também. Janaína Borba. Janaína Borba. Um abraço para você e sua família. Beto. Edelberto. Aula Edelberto. Graça e paz. Tânia. Tânia. Dona Valdiceia, boa noite e abraços. Tati do Paulo. Joãozinho. Tati. Paulo. João Pedro. Deus abençoe. João. Filho que nem uma rocha. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Jamile e Gabriel. Renato. Renato. Deus abençoe vocês. Dona Maria José. Dona Maria José. Deus abençoe a senhora. Vamos se preparar, Dona Maria José. O frio está vindo aí com força, hein? Rose Teodoro. Rose, tudo bem, Rose? Tudo tranquilo? Você e o Teodoro? Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio, Deus abençoe. Dona Maria José falou, tô sabendo, se cuidem. Rose Teodoro, peço oração pela minha cunhada que está enlutada. Não, peço oração pela minha cunhada que está entubada. Só um minutinho, Rose. Está entubada e os rins pararam de funcionar hoje. Como é o nome dela, Rose? A Marcele do Cleison. Boa noite, Marcele, Deus abençoe. Qual? O nome dela é... Tudo bem, sim, do Vogas. O nome dela é Kátia. Kátia. Vamos orar pela Kátia. Dona Kátia, boa noite, pastor. Boa noite, Kátia. Dona Edna. Dona Edna, boa noite. Deus abençoe a senhora e o seu Oswaldo. E a família toda. Edilson Mauri. Edilson Mauri, Deus te abençoe, Edilson.
A Tati do Paulo compartilhou. É isso aí, vamos compartilhar. Outros com o Senhor e bens, tesouros prometidos. Oração pela minha sobrinha Luciane, o João pediu. Luciane. É, a Fátima. Boa noite, Fátima. A Jaque. Jaque. Já compartilhou? É isso aí, compartilhamos. Dona Terezinha compartilhou. O seu Simeão Marques, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão Marques. Júnior. Dona Maria Helena. Júnior, deu noite. Júnior, boa noite. Deus abençoe. O Edilson Mauri, peço oração pela minha filha Ana Paula, está com ansiedade. Vamos orar pela Ana Paula. O seu Simeão pediu oração pelo cunhado dele, está com Covid. Qual o nome dele, seu Simeão? Do cunhado? Tia Lisete. Lisete, boa noite. Luiz Alves. Luiz Alves. Estaremos orando para ele. Por ele. Certo? Depois eu acabo indo. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por tua graça e misericórdia para conosco. Pelo amor, ó Deus, que tu revelas a cada dia a nosso favor. Sabedores que somos, ó Deus, de nossas fraquezas. Sabedores, ó Pai, do que necessitamos totalmente de Ti, para tudo que queremos fazer na nossa vida. E pedimos, ó Deus, que Tu venha direcionar nossos sentimentos e que possamos crescer espiritualmente. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra e nos manter, Senhor Deus, firmes e
sendo assim, ó Deus, orientado, abençoado, protegido, porque a tua palavra tem nos exortado nesta caminhada gloriosa através do Espírito Santo. Fortaleça-nos em Cristo que nós clamamos. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite já serviu de base para outros estudos, para muitos estudos por esse mundo afora, né? Então nós vamos agora abrir a palavra de Deus registrada no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo registrado por Mateus, lá no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, aonde Mateus faz estes registros. Então nós vamos observar Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem ao andando sobre as águas, ficaram aterrados. Exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Então Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Meus irmãos, eu vou dedicar o estudo dessa noite num versículo, tá? E o versículo está no versículo 30 e o 31, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vou me dedicar ao porquê duvidaste. Se nós pararmos para analisar esse texto, para analisar essa pergunta de Jesus, por que duvidaste? Ela tem por intuito, ela tem por objetivo a levar-nos a um pensamento, de uma introspecção, uma avaliação pessoal, porque duvidamos, afinal de contas, não é? Porque às vezes nós poderíamos avaliar que são as questões externas, outras vezes nós podemos avaliar que o tamanho do problema, que também faz parte dessa coisa toda, mas nós também temos que avaliarmos qual é o problema que nós temos dentro de nós. E quando Jesus olha para Pedro afundando nas águas, estende o braço, puxa ele e diz a ele: por que duvidaste? Em outras palavras, Jesus estaria dizendo para Pedro assim: Pedro, você sabe por que você duvidou? Sabe por quê, meus irmãos? É porque existem coisas na nossa vida, no nosso ser, na nossa natureza humana, que raramente nós paramos para pensar. E às vezes nós podemos nos iludir, né? Nós podemos nos iludir e acharmos uma série de coisas que não podem ser configurado como fé, que não pode ser configurado como, né? Na realidade, a nossa realidade não ser aquela. E Jesus então olha para ele e quando ele faz essa pergunta, nos leva a uma série de reflexões, né? E é bom nós hoje prestarmos bem atenção na pergunta de Cristo, porque se Jesus perguntasse para nós hoje: por que duvidas ou por que duvidaste?
Por que estás duvidando? Hã? O que nós poderíamos avaliar? Ah, Senhor, o perigo é imenso, a situação é grave, mas eu não sei se os irmãos já observaram o quanto que nós nos omitimos, tá, de analisarmos o problema de dentro para fora. Nós raramente olhamos para nós, lá dentro da nossa alma, para descobrir aonde está o problema das nossas dúvidas, da ausência da nossa fé ou dela ter estremecido naquele momento. Porque essa é uma pergunta que realmente mexe conosco. E se nós olharmos com cuidado para ela, nós vamos achar que Jesus simplesmente pergunta porque ele afundou nas águas, mas Jesus não tem esse objetivo, né? Porque existe um problema que antecede, tá, a esse fato. Se você abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 6, você vai encontrar ali que antes de Jesus subir ao monte, você pegar o texto aqui, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Essa palavra compeliu no grego quer dizer forçar, empurrar. Dá a impressão aqui no texto que Jesus Cristo está, ei, vamos, atravessem para o outro lado. Chamou os discípulos, pode embarcar e atravessar uma vez, que eu vou orar sozinho. E subiu ao monte e diz o texto que ele queria orar sozinho. E lá estava ele orando sozinho. Mas o que levou Jesus Cristo a tomar essa decisão de orar sozinho, e o que levou Jesus Cristo a impedi-los que eles realmente entrassem, embarcassem e fossem para o outro lado, e qual tipo de dúvida surgiria no coração desses discípulos com o surgimento da tempestade? Eles poderiam ter avaliado, Jesus Cristo nos abandonou, Jesus Cristo nos deixou para trás, Jesus Cristo não nos ama, que agora que a coisa está difícil aqui, que nós precisamos dele, é onde está Jesus, né? Estamos sozinhos aqui nessa escuridão, né? Enfrentando ventos fortes, ondas gigantescas, a coisa está ruim para nós. Cadê Jesus? Mas por que Jesus realmente conduz isso dessa forma, né? É porque no capítulo 6 de João, você vai encontrar lá que quando Jesus acabou de fazer o milagre dos pães, que 5.000 pessoas comeram, o texto diz que eles quiseram pegar Jesus Cristo e aclamá-lo como rei de Israel. Eles se empolgaram lá e falaram assim, vamos pegá-lo e vamos para esse é o filho de fato, esse é o homem, esse é o Messias. Vamos levá-lo para Israel em cima dos ombros e vamos proclamá-lo como rei. Só que Jesus Cristo não veio para não veio aqui para sentar no trono de Israel naquele momento, não era o momento disso. Jesus Cristo não veio até para conquistar terrenos humanos, não veio conquistar essas coisas. Jesus Cristo não veio conquistar posições humanas. Jesus veio trazer à terra o reino de Deus, né? A esse reino de Deus. Mas com essa coisa toda do poder dele que realmente era visível, você vai encontrar agora uma turma empolgada. E quando Jesus olha para os discípulos, eles estão empolgados também, né? E nós temos que aprender uma coisa sobre empolgação no Evangelho. O Evangelho não é empolgação. O Evangelho é pé no chão, pé no chão. Porque quando Jesus olha para os seus discípulos empolgados, ele olha bem para os discípulos e diz assim, eu vou mostrar a estes homens que de fato eles não são, e as coisas não são de acordo com a forma como eles estão achando que é, né? Empolgados, como se já podiam contar com Jesus para chegar a Israel e expulsar os romanos de lá. Então na sequência você vai entender por que Jesus sobe ao monte, porque Jesus quer ensinar algo para os discípulos, para os seus discípulos amados, né? Aí então ele sobe e começa a orar sozinho. E esse é o momento lá no monte, né? Jesus está conversando com o Pai a sós, os discípulos já estão a muitos estádios. Estádio é uma medida de um campo de futebol, de um estádio mesmo, dá 150, 160 metros de extensão, muitos estádios. Foi 10 estádios ali a alguns quilômetros, né? Acontece que Jesus Cristo está ali sozinho com o Pai e ele pede para o Pai, Pai, manda uma tempestade sobre o mar agora. Meus irmãos, não fique pensando que a tempestade vem por acaso, né? O vento sopra quando quer, que o mar se revolta quando quer. Não, está tudo sobre ordens divinas, está tudo sob o controle do Altíssimo. E Jesus ora ao Pai, manda uma tempestade, porque tem que ensiná-los algo importante. Que maravilha, né, meus irmãos? É quando o Senhor Jesus está cuidando de nós.
Jesus cuida de nós, meus irmãos, não é só no pão de cada dia. Não é só através do emprego, através do dinheiro, através do salário. Jesus Cristo cuida de nós na nossa vida espiritual. E é exatamente isso. Ele dá muito valor à vida espiritual do crente, dos cristãos, de toda a sua igreja. E quando o Senhor Deus manda a tempestade, Jesus lá do alto do monte olha para o mar e vê a tempestade. Obviamente ele desce do monte e vai andando no meio da tempestade e vai encontrar seus discípulos, que ele teria que realmente, né, revelar algo importante para esses discípulos. Primeira coisa, quando nós temos no meio da tempestade, quando vem os problemas muito graves sobre nossas vidas, nós temos que aprender uma coisa. Não é só uma questão de permissão divina, tá? É uma questão de educar, é uma questão de ensinar. Esse período que os discípulos ficaram sozinhos no mar, no meio da escuridão, e com medo, porque o texto diz que eles estavam com medo de afundar, que as águas iriam levá-los para o fundo, Jesus Cristo está distante, não está presente naquele momento. E aí, entretanto, nós aprendemos que nós temos que aprender muito com relação ao silêncio de Deus. Tá? Alguém falou uma frase interessante que eu ouvi essa semana, que quando um professor está dando uma prova, ele fica em silêncio, não é verdade? Porque não é momento dele falar, né? Não é momento de responder a prova. E quando ele nos coloca sobre teste, então ele fica em silêncio. Porque o aprendizado é algo entre a tempestade e nós. Perfeito? E ele, sob o controle de tudo, está observando, está educando, está conduzindo a nossa vida. E é exatamente isso que nós temos que aprender, que quando estamos passando por situações difíceis, ruins, por tempestade, por crises e muita série de coisas na nossa vida, nós temos que concluir uma coisa: isso vem do Senhor Deus com objetivos claros para mim. Às vezes eu ouço pessoas desanimando, pessoas tristes, outros entrando em crise emocional, outros entrando com problemas sérios, né? De depressão, enfim. Mas lembre de uma coisa, você que pertence aos filhos de Deus, que é crente, que está sob os cuidados divinos. O Senhor Deus é todo poderoso, Ele está cuidando de nós. Nós temos que aprender a tirar proveito dessa situação, aprender a meditar sobre ela. Porque quando Jesus diz assim, por que duvidaste? É um momento para refletir. Por que eu duvido? Não é mesmo? É necessário refletir. É necessário sobre a fé que supostamente achamos que temos. Nós somos assim. Nós achamos que temos uma fé que está tudo muito bem. Sabe quando que nós passamos a achar que as coisas, que a nossa fé está muito boa? É quando não tem problema. É quando não tem tempestade. É quando a coisa está indo bem, tranquila. Aí a gente começa a se valorizar. Nós começamos a achar que somos merecedores daquelas coisas boas que estão acontecendo. Glória a Deus. Não é por merecimento, mas é por graça de Deus. E o que acontece conosco? Nesse momento nós nem sequer, às vezes, avaliamos em que ponto está a nossa fé. Porque as coisas estão bem. Nós somos muitas das vezes enganados por nossas situações e posições. É nesse momento que nós vamos descobrir que as coisas estão muito boas para mim, Deus está me abençoando muito. Deus tem me abençoado, meu irmão. Glória a Deus. O Senhor Deus do céu está olhando. Amém. Tenho mesmo. Mas antes que você esqueça quem você é, né? E antes que você se precipite, então lá vai uma tempestade para você aprender a saber como é que tem que ser, não é mesmo? Sobre a fé que supostamente, nós somos assim, né? Nós achamos, né? O Pedro mesmo, que andou sobre as águas aqui, lembra dele antes? Estou disposto a morrer por ti, pronto, se for necessário, até morro por ti. Não morria nada. Claro que não morria, escapou, né? Mas falou, se empolgou, falou, mostrando uma fé que, né? Não era bem aquela. E que os problemas, meus irmãos, são maiores do que parecem. Nós temos um outro momento de refletir. Jesus pergunta, por que duvidaste? Porque achou que o problema é maior do que eu? É interessante, meus irmãos, que nesse paralelo de nós compararmos os problemas que vem acontecendo conosco, nós raramente descobrimos uma coisa. Nós não só queremos, nós descobrirmos que o nosso Deus
do tamanho do problema. Mas a realidade que nós não queremos ouvir e descobrir é que, na realidade, o que acontece é que nós é que somos menores do que o problema. Não o nosso Deus. É que nós descobrimos que nós somos pequenos dentro daquilo. E quando nós descobrimos que somos pequenos dentro daquilo, se apavoramos. Mas tem que se apavorar mesmo, porque o problema se avoluma, o problema fica gigantesco. E é interessante porque Jesus diz assim, por que duvidaste? Eu sei por que você duvidou. Agora, você sabe por que duvidou? E se eu perguntar para você que está me ouvindo agora e para todos nós? Nós sabemos por que duvidamos? Nós sabemos por que duvidamos se meditarmos. E se refletirmos, nós vamos descobrir que nós somos pequenos. Isso mesmo. As pessoas dizem assim, não, mas aí Deus fica do tamanho do nosso problema. Nós temos uma tendência de querer fazer isso. Só que isso não vai acontecer. Pedro afunda, Jesus não. Jesus sempre vai estar maior, sempre será o nosso Deus, sempre estará socorrendo. Uma outra coisa que nós temos que refletir, meus irmãos, que o Pedro deveria ter refletido antes de sair do barco. Né? Ele estava num lugarzinho seguro, não estava não? Estava ele e os 11 lá, tá tudo tranquilo, tudo muito bom. Oh, que benção, né? O mar está batendo, mas nós estamos dentro do barco, né? Pelo menos nós estamos pisando, não é muito firme, né, meus irmãos? Mas, né, o barco sacode para lá e para cá, vento em cima e tudo mais, mas eles estão dentro do barco, eles estão achando que aquele barco ali para eles é a salvação deles, né? É a salvação deles. Estão enganados, mas acham que é. Que essa é a nossa natureza, achar que muitas das vezes aquilo que nós construímos, aquilo que nós fazemos, aquilo que possuímos, é aquilo que é a nossa segurança. Mas na realidade não é. E o Pedro, então, começa a dar uma série de demonstração de falta de fé. Só que o Pedro não considerou um fato. Quando ele botou o pé para fora do barco, ele tinha que ter refletido sobre um aspecto que eu e você tem que refletir antes de entrar, antes de enfrentar qualquer tipo de problema, tá? De acharmos se podemos ou não enfrentar esse problema sozinho. Ele não refletiu sobre isso porque a fé se arrisca a falhar. Isso mesmo. Ah, não, mas quem tem fé não é assim. Eu tenho uma fé que é infalível. Não tem não, se iluda. Tem crente fiel ao Senhor que chega num momento lá que balança. O negócio desequilibra, não vem querer convencer não sei quem. E isso é perigoso. Porque Pedro pensou assim até chegar o momento que a onda olhou para a onda lá e afundou. E Jesus olhou para ele porque duvidar. Sabe por que você duvidou, Pedro? Porque você achou que a sua fé não ia falhar nunca. E que você estava muito bem amparado por aquele pensamento do achismo. Né? Porque existe uma grande diferença sobre isso. Acontece que o Pedro foi até próximo e afundou. Porque ela corre esse risco. Porque ela pode falhar. Nós temos refletido nessas situações difíceis da nossa vida. Quantas vezes acontecem coisas conosco e o Senhor Jesus Cristo olha para nós assim e pergunta, por que duvidaste? Já pensou de refletir por que duvidamos? Porque somos fracos, porque somos pequenos, porque necessitamos dele. São reflexões que são imediatas, tem que ter no coração constantemente. Mas na sequência nós vamos descobrir um outro ponto muito interessante. Que Jesus Cristo, quando pergunta para Pedro sobre essa questão, Jesus diz para Pedro que o Pedro precisava ser conscientizado em fato. E de muitas outras coisas. Consciência, meus irmãos, ter consciência, ter conhecimento. Tá? Ter consciência, ter convencimento, estar convencido. E o Pedro precisava aprender, nós precisamos aprender, né? Que no meio das tempestades, tá, meus irmãos, tem certeza, né? Tem consciência, tem certeza que você pode andar sobre as águas? Você tem essa certeza? Será que muitas das vezes nós temos certeza que podemos enfrentar problemas sozinhos? Será que nós temos certeza que nós vamos ser fiel até o fim? Nós temos que ter consciência disso e fazer uma avaliação pessoal muito séria. Muito séria. Porque isso é um grande aprendizado para cada um de nós. A conscientização, meus irmãos, tá? Que há problemas que estão além das nossas forças.
Mas tem muito crente querendo brincar com problemas, cria problemas difíceis, cria problemas tremendamente complicados para ele, não é? Só que esquece de um fator, né? E é muito sério isso aí. Né? Por quê? Existem problemas que estão acima das nossas forças. Aqui nós estamos diante de um problema da natureza, da criação de Deus, que está acima das forças. Ninguém controla vulcão, ninguém controla terremoto. Não vai ter terremoto porque eu vou controlar. Não tem isso. Mas agora, quando se trata de vida espiritual, é mais complexo ainda. Sim, é muito mais complexo, tá? Que nós podemos estar diante de problemas, meus irmãos, e constantemente estamos, tá? Principalmente quando nós queremos desafiar o diabo no campo dele, tá? Nós entramos numa área que está acima das nossas forças. As nossas forças estão em Cristo Jesus. Mas eu tenho consciência disso. Eu realmente posso sair do barco? Eu posso realmente caminhar sobre as águas? Será que eu posso fazer isso? Tenho consciência que eu vou conseguir? Conscientização, tá, meus irmãos? Que há problemas que estão acima das nossas forças. E que aí nós realmente temos que pedir socorro, tá? Ter consciência das fraquezas humanas. Ah, meus irmãos, como o ser humano é fraco. Fraco demais, frágil demais. Morre com a facilidade danada. Basta alguns minutinhos, bem curto, tá? Sem oxigênio, foi embora. Já foi, tchau, já era. Meus irmãos, o ser humano é extremamente frágil, tá? Fraco. Nunca esqueçamos isso. Não vá brincar com o perigo, não vá fazer teste, tá? Porque as nossas fraquezas, meus irmãos, muitas das vezes nós nos enganamos. Nós colocamos no nosso coração que somos fortes. E sabe o que quer dizer isso? É abrigar uma falsa coragem. Quem abriga falsa coragem está sempre caindo no precipício. Tá? Porque acha que pode atravessar e fazer. Não faça isso. Faça na confiança. Por que duvidaste? Tu sabe que tu é fraco? Tu sabe que é limitado? Hein, Pedro? Hein, Durval? Tu sabe disso? A pergunta é para mim, não é para Jesus Cristo, não. E Jesus Cristo está preocupado com a onda, não está preocupado com o mar, não está preocupado que Pedro afundou. Ele afundou por uma razão. Que esse problema está em Pedro. Que esse problema está em nós. Que esse problema subsiste no meu coração. Ausência de fé. Mas acontece que, tendo consciência das nossas fraquezas, e uma coisa interessante, meus irmãos, que nós vamos observar, é que Jesus Cristo, quando Jesus Cristo olhou para Pedro, e todo mundo gritou desesperado, Pedro é um homem tão sem fé, que ele virou para Jesus Cristo e disse, às vezes as pessoas olham nesse texto, mas Pedro andou sobre as águas, mas Pedro teve fé. Às vezes eu também tenho fé, eu enfrento o problema, eu vou até um ponto, porque eu tenho fé. Mas acontece que ele falou assim, Jesus tinha dito assim, não temam, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, o que Pedro responde? És tu mesmo? Por que ele perguntou isso? Já tentou ver? Respondeu, Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, eles entenderam. Mas Pedro, ou Pedro queria aparecer, mais do que os outros, porque estava sempre na linha de frente, né? Ou Pedro duvidou até pisar na água mesmo. Aí. Se é tu mesmo, já gritou Pedro de lá. Né? Faz para ir ter contigo. Permite, né? Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Ausência de fé. Não acreditou que era Jesus. Meus irmãos, Filipe, Tomé agiu assim. Eu só creio se eu ver. Se eu botar o dedo. Aí Pedro vem dizer, eu só creio se andar sobre as águas. Já notou como é uma questão de ego? Mas aí o Senhor Jesus Cristo tem uma lição preciosa para dar para Pedro. Jesus olha para ele e fala assim, vem, a mesma coisa Jesus olha para nós e diz assim, você está forte mesmo?
Tá mesmo, tá querendo dizer. Já notou, meu irmão, que tem gente batendo no peito que tem uma fé danada aí? A gente fica até pequeno dentro, não fica? Hein? Ó, você não tem fé nenhuma. Tem não. Vou fazer uma oração pra você de fé. Tem uma oração de fé. Né? Parece aquelas coisas, aquelas mandingas, né? É como se ele dominasse a fé, né? Eu determino a fé. Não deve ser não. Né? Pedro, então, desafiou Jesus Cristo para andar sobre as águas. Hein? E quando Jesus disse, vem. Quando ele disse que queria ir, ele estava querendo demonstrar para os outros, e indiretamente dizendo para os outros que ficaram no barco com medo, eu vou. Eu duvido que vocês vão, mas eu vou. Quer ver? Quer ver? Ó, se for tu mesmo, manda-me ter contigo. E ele foi. A Jesus, Pedro, vou te ensinar, vou te dar uma oportunidade para você aprender a não se vangloriar, a não esticar o narizão. Lembra lá do início, lá quando acabou o milagre do pão, que eles estavam empolgados, hein? Que eles iam mudar Jerusalém, hein? Jesus ia entrar com os 12 lá, que eram os 12 pescadores, não sabia nem o que era lutar, eles iam dependendo de Cristo, eles queriam instigar Jesus a tudo, né? Aí Jesus fala para Pedro, vem que tu vai aprender uma coisa. Lembra da outra vez que ele aprendeu uma lição sobre que eu vou morrer no teu lugar lá, que ele negou Jesus 3 vezes, ele tem que aprender. Tem que aprender que não é isso que você acha que é. Tá? Agora ele está querendo se vangloriar, acha que é alguma coisa, vem cá. Aí Pedro foi. Aí Pedro afundou. Aí Jesus virou para Pedro, por que duvidaste, Pedro? Sabe por que você duvidou, Pedro? Ô Pedro, sabe por que você duvidou, Pedro? Porque você não é diferente daqueles que ficaram lá não, Pedro. Não fique pensando que pelo fato de ter vindo até aqui, tá? Que você tem mais fé que todo mundo, não tem não. Não é assim que é. A realidade é bem diferente dessa. Para não bater no peito aí, se vangloriando que tem mais fé. O que tem de igreja ensinando aí que tem mais fé que os outros, que tem o Espírito Santo e o outro não tem. Igreja batendo no peito, só eles que têm o Espírito Santo, a impressão que eles são donos do Espírito Santo. Compraram o Espírito Santo. Muito cuidado com isso, meus irmãos. Tá? Que nós temos que aprender que a vitória da fé não está em nós, mas está na pessoa da fé que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo provou isso. Quando disse, vem, ele foi, quando afundou, Jesus Cristo tirou ele da água e voltou para o barco junto com ele. E os irmãos já prestaram atenção que Jesus Cristo não acalmou o vento e o mar antes de chegar no barco. Jesus caminhou com eles no meio da tempestade. Jesus foi ao encontro dele no meio da tempestade. Jesus está ensinando para Pedro que nem para voltar para o barco sozinho, ele poderia se vangloriar. Porque eu tenho certeza que ele estava pendurado no braço de Cristo. Para dizer, Senhor, Deus não dá não, hein? Deixa não, que dá um medo danado, com a mão de medo. Afundou, a água já berrou o seu pato, esticou, trouxe de volta. Nós temos que aprender lições preciosas sobre isso, meus irmãos. E aprender firmemente no Senhor, na graça e na misericórdia do Eterno. Ah? E é exatamente isso que Pedro tem que aprender, que não era momento de se achar que ele não era nada. Que a vitória da fé não está em nós, não. Eu sou vitorioso porque a minha fé é maior do que a do irmão. A minha fé é não sei o quê. Eu tenho fé, outro não tem. Eu conheço o Bíblia, outro não conhece. Eu sou pregador, outro não é. Eu quero ser... Não tiraram isso. Da onde estão tirando essas coisas? Hein? Vai afundar. E voltar com Jesus no barco. Porque Jesus deixou bem claro que se não voltasse com ele, ia afundar de novo. Porque não creu. A vitória está em Cristo, não em nós. Por que duvidaste? É uma pergunta dirigida a nós, para que nós venhamos a descobrir quem somos. Para ver a diferença que existe entre nós e o Senhor Jesus. Para saber a igualdade que existe entre nós e os irmãozinhos da igreja. Isso mesmo. Para que nós não venhamos a desenvolver um sentimento, tá, de grandiosidade, como se fôssemos o rei da cocada preta. Não somos. Jesus fala assim, vem cá, quer ser... Vou te mostrar quem é você. Afunda aí no mar um segundo aí. Foi pouca coisa, já puxou de volta, porque senão morria rápido. Por causa da sua fragilidade e suas limitações, né?
Mas por fim, meus irmãos, nós vamos ver aqui o nosso último ponto. Qual é a solução, então, para essa pergunta? Por que duvidaste? Por quê? Porque existe algo em nós, meus irmãos, que nos leva a olhar, tá? Muitas das vezes para Jesus como se ele fosse um fantasma. Por isso afundamos. Jesus não é um fantasma. Existia lei entre o povo, e principalmente os beira-mar, aqueles pescadores. Aliás, se você quer saber sobre lenda do mar, você conversa com pescadores antigos aí, você vai descobrir. Né? Tem uma lenda muito conhecida de todo mundo no mar, né, que navega muito em mar, que é a lenda da sereia, né? Que se você escutar o canto da sereia, você vai ser hipnotizado, vai sendo levado para o abismo. Já no tempo de Jesus existiam essas lendas, essas coisas, né? E uma dessas lendas dizia que na madrugada, nas noites tenebrosas, existia fantasmas andando na superfície do mar para pegar as pessoas e pescadores despercebidos e levá-los para as profundezas dos oceanos. Daí nós vamos entender porque quando eles olharam no meio da tempestade, já não tinha luz, presta atenção. Não tinha luz, não tinha um foco de luz em cima de Cristo para mostrar que era ele. A coisa estava feia, viram um vulto andando. Né? Eles viram um vulto andando sobre as águas. Mas que é isso? Vem alguém andando sobre as águas, a lenda é verdadeira. E começaram a se apavorar e gritaram mesmo. Socorro! Gritaram lá, meu, que coisa terrível. E daqui a pouco Jesus grita lá do meio e falou assim, calma, gente, ei, sou eu! Meus irmãos, nós descobrimos que quem tira dúvidas é Jesus. Jesus tira nossas dúvidas. A primeira dúvida que ele tirou daqueles homens, que ele não é um fantasma. E isso pode ser aplicado a nós, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para Jesus como se ele fosse um fantasma, alguém que não existisse. Não é? Muitas vezes nós olhamos para Jesus, meus irmãos, achando que Jesus Cristo realmente não é quem ele é. Mas ele faz questão de dizer, não temas, sou eu. Eu me lembro lá do Isaías, lá no 41, se não me falha a memória, tá? Lá em 41, Jesus Cristo, o Senhor Deus, diz para Israel, ó vermezinho de Jacó. Vermezinho ali não é pejorativo, é porque eles eram uma nação pequena. Tá? E o Senhor Deus fala para ele, não temas, porque eu sou contigo. Hein? Sou eu que te guardo, sou eu que te vi desde o dia que tu nasceste, sou eu que tomei conta da tua vida. Entende? Você caminhou, está ficando até a velhice, eu vou tomar conta de ti. Sou eu que faço isso. Isso é uma revelação de amor muito grande, meus irmãos. Ele não é um fantasma, não é alguém sem poder, não é alguém inexistente. Jesus Cristo é Deus andando sobre as águas, Senhor do oceano, Senhor do vento, Senhor de todas as coisas. Tá? E ele também está ensinando uma coisa ali, meus irmãos, tirando as dúvidas, tanto do Pedro daquela época, dos discípulos, e nossa também, tá? É quando Jesus começa a ensinar a diferença entre coragem e fé. Se você avaliar bem aí essa história do Pedro, ele tinha mais coragem do que fé. É real, e muitas das vezes, através da nossa coragem, nós falhamos e caímos. Temos coragem de entrar no mundão, temos coragem para querer entrar no mundo do diabo. Acha que podemos ir lá e voltar. Não é bem assim, meus irmãos. A palavra de Deus não dá base para esse tipo de pensamento. Mas tem pessoas assim, meus irmãos. E Jesus está ali para mostrar a diferença. Jesus está ali para mostrar, meus irmãos, e tirar nossas dúvidas. Se você tem dúvidas no coração, apresente a Jesus Cristo, estude a palavra dele e as suas dúvidas vão sendo dissipadas, tá? E vai se tornando cada vez mais próximo e cada vez mais real, que ele é real, extremamente real, tá? Jesus ensina a tirar as dúvidas, tá? E que está pronto para socorrer. Nunca desenvolva a dúvida de que Jesus Cristo vai estar muito longe de nós. Ele não vai estar muito longe de nós. Pedro andava até aonde Jesus estava, Jesus andava até aonde ia encontrar o Pedro. Pedro ia cair e afundar no momento onde Jesus sabia que ele ia afundar.
Meus irmãos, Jesus Cristo está vindo ao nosso encontro exatamente para nos encontrar no local onde nós vamos afundar. Jesus Cristo vai vir ao nosso encontro exatamente nas situações, tá, meus irmãos, mais difíceis da vida, porque Ele sabe que nós vamos precisar que Ele vai precisar de nos socorrer e que nós precisaremos de socorro naquele momento. E para tirar a dúvida de que Ele não está longe, Ele está próximo de nós. Ora, clama, peça a Jesus Cristo, e Ele estenderá a sua mão poderosa e vai nos livrar desses abismos, dessas situações difíceis. Tira mesmo, é só confiar. Não vá lá conversar com Jesus Cristo com dúvida não, porque Ele tira essas dúvidas. Sabe como é que Ele tira? Na prática. Ele não virou para Pedro. Pedro, se tu soubesse nadar, você tinha que saber, você tinha que saber nadar. Pedro não sabia nadar, vivia no mar, não sabia nadar. Mas morreu afogado lá por causa disso. Hein? A pergunta que eu faço para os irmãos é muito simples, queridos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos aí, tá? Achando que Jesus Cristo não está aí para nos socorrer, para nos ajudar, para fortalecer. Você que está em dúvida, você que está emocionalmente afetado, você que está em crise aí emocional, aprenda uma coisa: Jesus está próximo, muito próximo, não está longe, não está lá no céu sentado, não. Ele disse que viria e o Espírito Santo está aqui para te ajudar, para nos ajudar, para estender a mão gloriosa dele, para te tirar do buraco. Isso mesmo, é assim que Jesus faz. E não se esqueça que ele entra no buraco para te tirar, se for preciso. Meus irmãos, é por isso que Jesus é um tirador das dúvidas, ele tira na prática. E quando ele diz: Pedro, por que duvidaste? Não ficou Pedro, Pedro, eu te avisei, Pedro. Não, ele passou a mão e tirou o Pedro. Depois que ele tira o Pedro, que ele diz: Pedro, homem de pequena fé. Mas primeiro socorreu. Primeiro ele nos socorreu. E o que me impressiona nesse texto é que ele continua o caminho conosco até que esteja tudo bem. Meus irmãos já notaram que Jesus Cristo poderia ter dito para Pedro: olha, a tua falta de fé agora, tu vai morrer, olha, nós vamos se encontrar no céu daqui a pouco. Né? Virado para as costas, deixar ele para lá sofrendo. Mas Jesus não faz assim. Jesus foi lá, socorreu e voltou andando com Pedro. Foi caminhando com Pedro até um local seguro que era o barco. Isso mesmo. É assim que o Senhor Jesus age conosco. Ele nos salva, Ele nos tira, Ele nos liberta e caminha. Ele não rejeita. Ele sabe que somos fracos na fé, sabe que somos limitados, sabe que somos frágeis. Sabe de tudo isso. Por isso Ele está no lugar certo, no ponto certo, na hora certa. E vai lá e nos socorre. Socorre sem olhar para os nossos problemas. Ele fala, Ele orienta, Ele disciplina, Ele exorta, mas Ele jamais rejeita. Não é porque nós não temos fé que Ele nos deixa para trás. Ele vai fortalecer a nossa fé. Ele vai nos conduzir de caminho de volta. Ele vai estar firme conosco até que a nossa fé seja fortalecida, até que a nossa fé esteja pronta para ser usada realmente como instrumento nas mãos dele. Pega a vida desse homem aí, Pedro, você vai descobrir que quando a fé dele foi fortalecida, você vai ver um Pedro pregando para 3.000 pessoas. É por isso, meus irmãos, Jesus não te abandona. Não vai te abandonar nunca. Pode contar com Ele, que Ele estará com a mão estendida para nos socorrer. Ele é socorro bem presente nas horas de tribulação. É isso mesmo, Ele é a confirmação lá do Salmo. Muito bem, meus irmãos. Vamos concluir com um pensamento que está no final dos 2 versículos, que é o 32 e o 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A imagem do fantasma mudou. És verdadeiramente filho de Deus. Mas o que me impressionou nisso é que Jesus volta com Pedro para o barco. Enquanto ele está voltando, a tempestade está lá, o vento está batendo. Mas parece que Jesus Cristo, o vento não atingia ele, né? E nem o Pedro estava muito próximo dele. Não quer ser atingido pela tempestade, ia sofrer e cair. Fica bem próximo de Jesus, você não cai. Isso mesmo, pode passar algumas coisas na cabeça, mas ele não vai cair. Não vai, ele vai puxar. Ele pode até tropeçar e dar um bicar lá para baixo, ele tira de volta. Isso mesmo. Jesus está voltando com Pedro para o barco e diz o texto que
subindo ambos para o barco, o que aconteceu? Cessou o vento. O que significa isso? Quando a tempestade cumpre a sua finalidade, Jesus a dispensa. Eu gosto de olhar para esse texto, porque quando Jesus que sobe ao barco, ele deve ter falado assim para a tempestade: não, agora tu já cumpriu o teu papel. Deu. Daqui para frente acabou. E o vento, ó, já fez aquilo que tinha que ser feito. O Pai enviou com um propósito. A tempestade veio com um propósito. Agora o seu propósito foi concluído. Eu agi, ajudei e eles amadureceram. E eles aprenderam. Então, acabou. Acabou o vento. Vento! Acabou. Ondas, né, que são provocadas pelo vento. Acabou. E calminha. Aí Jesus entra no barco. E aí nós vamos descobrir que só Jesus é a verdadeira razão de nossa adoração. É verdade, irmão? Só Jesus é a verdadeira razão da nossa adoração. Observou aqui o texto? Quando a tempestade... Não. E eis que estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Bênção. Bênção. A Bíblia é uma bênção. A Bíblia é uma bênção. Quando nós estamos fracos, afundando, onde está Jesus mesmo? Do lado. É só orar, é só gritar. Socorro! Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça dia após dia. Muito bem. Nós vamos encerrar esse momento de estudo da palavra de Deus. E nós temos aqui alguns pedidos de oração que eu gostaria que todas as pessoas que estão me ouvindo anotassem em casa, tá? Para nós orarmos aqui pela Kátia. Kátia não é a Kátia da nossa igreja. Nós também temos uma Kátia aqui, né, Kátia? A Kátia não é daqui, tá? Ela é de outro lugar e, portanto, não é a mesma pessoa, tá? Nós temos também que orar pelo Luiz Alves, ok? Pela Luciane, ok? E também oraram pela Ana Paula, tá? Vamos orar por esses 4 nomes, tá? A Berenice pediu. A Berenice está pedindo oração também. Vamos orar pela Berenice, a família dela e pelo marido. A Ângela pediu pela saúde da Mariângela. Oração também pela Mariângela. Mariângela, vamos orar pela saúde dela. O filho da dona Kátia. O filho da dona Kátia, a nossa Kátia aqui, está fazendo aniversário hoje? O filho dela. Ronaldo. Ronaldo. Oração de agradecimento, hein, Ronaldo? Ronaldo está fazendo mais um ano. O Senhor Deus está dando mais um ano de vida para ele. Tá? E Ronaldo, como é que Deus é bom? Mais um diazinho. Mais um ano, né? Mais um ano. Vamos agradecer a Deus. Agradecimento. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos encerrar então esse momento de culto, agradecendo a Deus por esse privilégio que nos concede. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, por tantas bênçãos que tens derramado para nós. O ensino da tua palavra que nos conforta, que nos situa, ó Deus, dentro de todo esse contexto humano e revelando o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu interesse, ó Deus, em nos restaurar, em nos transformar, e nos ensinar, ó Deus, e nos educar no caminho, ó Pai, que devemos seguir. Nós te agradecemos por isso. Pedimos, ó Deus, constantemente que tu esteja ao nosso lado, socorrendo, abençoando e nos fortalecendo. E estas pessoas, ó Deus, que aqui fizeram pedidos de oração, que tu, Senhor Deus, através da tua graça e da tua misericórdia,
Olha, Senhor Deus, para cada um desses pedidos e atenda, Senhor Deus, conforme o teu querer, conforme a tua soberana e digna vontade. Abençoe estas pessoas, ó Deus, nós te pedimos isso por graça. Te pedimos, ó Deus, clamando pelas tuas misericórdias. E também agradecendo, ó Deus, pela vida do Ronaldo, toma ele nas tuas mãos. Ó Pai, que ele possa continuar, ó Deus, debaixo dos teus cuidados, ó Pai. Abençoando ele, a sua mãe. E pedimos, ó Deus, que tu nos oriente e nos fortaleça nessa caminhada gloriosa, no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. O Carmelito está agradecendo pelas orações que fizeram por ele. Alô, seu Carmelito. Deus continue abençoando o senhor. Continuaremos orando uns pelos outros. Na televisão. Até quinta, se Deus permitir.